Josué 21 e 22. Os levitas, eles não receberam herança. Deus diz que a herança dos levitas era o próprio Deus. Eu sou a herança para a tribo de Levi. Mas eles precisavam de localizar-se, eles precisavam de cidades, de uma estrutura para suas famílias, né, para os seus descendentes. Então, eles não tiveram terras, mas eles tiveram cidades. Então, de cada tribo foi estabelecido alguns locais e eles construíram, então, cerca de 48 cidades, né, a todo ao derredor ali, para que eles se estabelecessem, morassem, né, e estabelecessem suas famílias. E eles estavam ali próximo a Siló, porque Siló era o centro de adoração e eles, o ofício deles era cuidar do tabernáculo. Eles precisavam estar ali no templo 24 horas, cuidando da limpeza, dos sacrifícios, não deixando as lâmpadas apagarem, reabastecendo lâmpadas, né, recebendo as pessoas com os sacrifícios, com as ofertas. Então, eles se estabeleceram ali e isso mostra o cuidado de Deus para com todos os seus filhos. Deus é fiel. O texto de 21 vai terminar dizendo que, dessa forma, verso 43, dessa forma deu o Senhor toda a terra que prometera dar a Abraão. 45 diz que tudo que Deus prometeu, ele cumpriu. Um dos atributos em Deus que nós apreciamos é a sua fidelidade. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então nós precisamos crer em todas as promessas de Deus. Temos vivido dias difíceis e às vezes nós temos dificuldades. Pregamos, ensinamos, lemos nas Escrituras, mas no momento de viver, às vezes a nossa fé vacila, mas nós precisamos confiar que, embora sejamos infiéis, Ele, todavia, permanece fiel. E no capítulo 22, as tribos de Ruben, de Gade e a outra metade de Manassés, que ainda não tinha ido, né, para tomar posse, junto com a outra parte que já estava do outro lado do Jordão, quando eles estavam passando próximo ao Jordão, eles quiseram levantar um altar e o restante das tribos, sem entender que altar é aquele, ficaram irados, né, e foram lá, partiram para cima e quiseram guerrear contra eles, achando que eles já estavam levantando um altar a um outro Deus. Então, eles disseram, não, isso aqui é um altar ao Senhor, isso aqui é testemunho para os nossos filhos. Quando os nossos filhos olharem do outro lado do Jordão e falar, mas vocês não fazem parte? Sim, nós fazemos parte. Nós somos o mesmo povo, pertencemos ao mesmo Deus. Olha só aqui essas pedras aqui é um testemunho de que nós somos um povo só. Então, nós tiramos desse episódio algumas lições. Primeiro, não precipitar, né, de causar uma guerra, uma contenda, sem antes atestar os fatos. E, por outro lado, o zelo, né, dessas outras tribos preocupadas de que alguém já estivesse ali adorando outros deuses, né? Então, tem o lado bom e o lado ruim. O zelo pela preservação do culto ao único Deus, mas por outro lado, o negativo da precipitação. Josué 23 e 24. No 23, Josué chama a todo o povo, todas as tribos, para relembrá-los sobre quais seriam os deveres deles como nação de Deus, o que é que eles deveriam fazer como nação de Deus. Então, lembrando que é um reino teocrático, Deus é o rei sobre aquele povo são súditos, né, desse reino de Deus. E Josué, então, vai lembrar o povo, olha, esforcem para guardar, cumprir tudo que está escrito no livro da lei de Moisés, não se aparte de todas as observâncias, cuidado para vocês não se encantarem com os deuses. E no 24 ele vai despedir do povo.
E nessa despedida, ele faz um resumão. Eu fico imaginando as pessoas ouvindo, né? O Josué já com 110 anos, ele sabe que está perto da sua partida e ele faz essa reunião pastoral. E nessa reunião, Josué resume toda a história. Olha, lembra que Deus tirou vocês da terra do Egito, tirou os pais de vocês da terra do Egito. Na verdade, essa frase vai se repetir muito no Antigo Testamento. Era como se Deus estivesse dizendo o tempo todo: não se esqueça de onde eu tirei vocês. Me valorizem. Eu sou o Deus de vocês, olha onde vocês estavam. E aí, agora Josué faz esse resumão do que aconteceu, como foi a peregrinação, e ele chama esse povo para renovar aquela aliança que eles haviam feito com Deus. Então, no 14, tem a partir do 14, aquele texto que a gente gosta muito de ministrar, né, de ouvir. E olha, o 15, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhe hoje. Eu preciso de um posicionamento de vocês. Vocês entenderam que aqui vocês precisam estar posicionados ou do lado do bem, ou do lado do mal, ou do lado da bênção, ou do lado da maldição? Josué está dizendo, não existe uma terceira opção. Algumas pessoas, elas são omissas, elas não assumem as suas convicções, né? Vivemos hoje muito essa guerra de lateralidade, né? Entre progressismo e conservadorismo, né? E as pessoas, há cristãos que não se posicionam, que não tomam partido e ficam na neutralidade. Então, a neutralidade nas escrituras, ela é totalmente repudiada por Deus. Há vários textos que mostram quando o povo não tomava um posicionamento, Deus chamava o profeta para que essas pessoas se posicionassem. E é isso que Josué vai fazer. Ele disse, olha, vocês precisam decidir, se posicionarem. Ou vocês ficam com os deuses dos pais de vocês, quando eu tirei Abraão lá do meio daquela parentela idólatra, ou vocês renunciam todos esses deuses e ficam unicamente com o Senhor Jeová. Deus estava exigindo daquele povo posicionamento, exclusividade. E Josué se posiciona como um líder. É interessante um líder se posicionar para que os seus liderados vejam o seu posicionamento. Um líder que não se posiciona, um líder neutro, os seus liderados ficam sem norte. Ele precisa estar posicionado. Então Josué diz aquele texto maravilhoso. Verso 15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu estou me posicionando, eu estou decidido como líder da minha família, que na minha família nós servimos unicamente ao Senhor. É isso que Deus exige de nós. Ele diz, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, inclinem o vosso coração, versos 23 e 24, inclinem o vosso coração ao vosso Deus. E aí o povo responde positivamente, não, nós não queremos outros deuses, estamos posicionados, obedeceremos unicamente a Deus, serviremos unicamente a Deus. E o texto então termina falando com a morte de Josué e com os ossos de José, que ele havia pedido quando saíram da terra do Egito, olha, quando eu morrer, vocês saírem daqui, não deixe os meus ossos aqui não. Então agora o povo já está na terra e, assim como prometido, os ossos de José são enterrados. O livro de Josué, então, é aquele livro maravilhoso. A tipologia aqui é lindíssima. Josué é um tipo de Cristo. Josué tem o mesmo nome de Jesus. Então, Josué significa o Senhor salva. Moisés é representante da lei. Por isso, Moisés não podia conquistar a terra com o povo. Josué, sim, Josué é um tipo de Cristo, um tipo da graça. Então, por isso, Josué, numa tipologia lindíssima, é por isso que Josué, como um tipo de Cristo, ele entra com o povo, ele dá posse com o povo, ele conquista a terra Canaã. Jesus, ele é o único que pode salvar o homem. A lei não podia salvar, Moisés não podia salvar. Jesus é o único que pode
nos salvar e nos conduzir a Canaã celestial.